Decepção de não ter tido a oportunidade de jogar uma partida dentro da Copa do Mundo de 82. Por que o Tele Santana odiava o Roberto Dinamite? Vamos contextualizar esse período do Dinamite, que foi muito importante, jogou no Barcelona, não teve chances literalmente com a camisa da seleção brasileira. Isso porque em 81, poucos meses antes da Copa de 82, ele fez 62 gols na temporada e mesmo assim o Tele praticamente não levou para a Copa, só foi ali no último minuto por uma lesão do Careca. Então vou te contar um pouco dessa história, se liga só. O Dinamite, que na década de 70 já mostrava todo o seu repertório ali de gols. O Vasco foi campeão brasileiro, jogando muito, ele sempre mantendo a regularidade, sempre sendo o principal astro do time ali, Cruz Maltino. E teve a Copa de 78, que todo mundo sabe que ele jogou, disputou ali. Porém, ele também não era um dos caras queridos ali pela comissão técnica do Cláudio Coutinho. Sequer ele estava na lista final ali. Só foi devido a várias circunstâncias. Por exemplo, o Nunes seria o atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo de 78. Ele jogando pelo Santa Cruz, claro, jogando pra caramba, sendo artilheiro, fazendo muitos gols. Era ele e o Reinaldo, que o Cláudio Coutinho gostava muito, mesmo novo ali, com 21 anos. Pra tu ter noção, ele já tinha operado os 2 joelhos, era uma incógnita, apesar do bom momento também do Reinaldo. Mas o Dinamite, evidentemente, estava mantendo uma regularidade muito grande. Nesse período, diferente do que eu vou contar daqui a pouco, ele participou de vários jogos, teve várias oportunidades ali. Eu acho ele um cara inteligente demais. Ele poderia muito bem fazer a função 9 e a função de camisa 10. Era um cara que fazia gols, também dava assistências. Foi assim durante a carreira toda. Para você ter noção, na primeira lista para a Copa do Mundo de 78, era o Reinaldo, o Gil do Botafogo, o Tarcísio e o Nunes do Santa Cruz. Igual eu comentei, o Dinamite ali com várias oportunidades na seleção. Teve um 6-0 na Colômbia, mais de 160 mil pessoas no Maracanã. O Roberto fez 2 gols. O Marinho Chagas também fez gol. O Zico fez gol. Um jogo icônico. A torcida brasileira gostava do Roberto Dinamite. Evidentemente, tem sempre esse rótulo estereótipo que a CBF, a CBD na época, tinha um bom convívio com os times brasileiros, com o futebol carioca e paulista. Por isso que o Falcão, por exemplo, não foi para essa Copa do Mundo e criticou duramente o Cláudio Coutinho e a comissão técnica. Na lista final, que foi para a Copa, aí sim, você tinha o Zé Sérgio, o Gil, o Reinaldo e o Roberto Dinamite. E o Dinamite começou no banco de reserva nessa Copa do Mundo. O Reinaldo tinha vários problemas ali com a ditadura militar. E olha que o comando da CBD era só de militar. O próprio Cláudio Coutinho, a gente fez um vídeo aí da trajetória dele, era um capitão do exército. Meio contraditório, ele começou a titular, mas perdeu espaço. O Dinamite assumiu ali, foi importante. Fez gol, por exemplo, contra a Áustria, resultado importantíssimo para o Brasil. E também fez gols contra a Polônia, um resultado muito satisfatório ali para a seleção brasileira, marcando seus gols. Mesmo assim, ali não tinha muitos amores pelo Roberto. Já mostrava como seria o próximo ciclo dele. E olha que nesse aí ele estava jogando no Prime, o cara literalmente jogando muito, até porque foi nesse período que ele despertou interesse de quem? Do Barcelona, ali no final dos anos 70, por início dos anos 80. A proposta que eles fizeram a você te agradou? Foi uma proposta que me deixou bastante feliz e que dificilmente no Brasil eu poderia conseguir. Se transferiu ali pro clube catalão, mas não deu certo. Ficou poucos meses, jogou poucos jogos. Tinha um técnico maluco lá também, igual na época do Rivaldo, do Van Gaal. Se o próprio Maradona também não deu certo, como que o Roberto Dinamite ia dar? Os dois não deram tão certo assim. E muito se especulou dele poder jogar no Flamengo. Eu tive a oportunidade de estar em contato com o presidente Márcio Braga do Flamengo, por intermédio de uma rádio co-irmã, e o que conversamos se havia esse interesse de minha parte e se haveria possibilidade do Barcelona, no caso, ceder no Flamengo.
O Márcio Braga tinha esse interesse, o Zico também era amigo, né, fã do Dinamite e vice-versa. Só que aí o Eurico lá, o Calçada, a gente até contou um pouco na história do Dinamite, que o Vasco ficou sabendo, a torcida também fez um apelo absurdo, querendo a volta do ídolo, conseguiu ali negociar e voltou pro Vasco da Gama. O seu jogo de volta, todo mundo lembra do Corinthians, mas antes teve contra o Náutico, fora de casa, aí sim, contra o Corinthians. Na sua volta, vitória do Vasco por 5-2, você já sabe o que aconteceu. 5 gols do Roberto Dinamite. Com o Roberto. Tá, vai Roberto. Bateu pro gol. Sensacional de Roberto. Mas que gol! Uma finta de corpo desconcertante sobre o zagueiro central Mauro. E uma bomba no ângulo esquerdo superior do goleiro Jair. Um atropelo, gol de tudo que era jeito. Mostrava uma das grandes virtudes aí do Roberto. Um cara fantástico. Não sei como que nego não tinha esses olhares diferentes pro Roberto, que era muito melhor do que qualquer outro atacante ali. Ao meu ver, o cara que batia de frente com ele era o Reinaldo, mas o Reinaldo tinha os problemas físicos dele ali que atrapalhou nesse período. Tirando isso, acho que ninguém era tão inteligente dentro de campo ali quanto o Roberto Dinamite. E mesmo com todo esse sucesso aí, por exemplo, em 1980 o Vasco foi até a terceira fase do Campeonato Brasileiro, não conseguiu chegar ali na semifinal e final. Perdeu o Carioca pro Fluminense, foi vice do Carioca. E pra você ter noção, em 1980, na seleção brasileira, o Tele já estava ali no comando técnico, ele que teve um período ali no Palmeiras e estava testando várias opções ali de ataque. Você tinha o Reinaldo, o Serginho Chulapa, teve o Nunes também, o Zé Sérgio do São Paulo. Claro, jogadores de diferentes contextos, diferentes posições, faziam várias funções ali. Ele treinou até com o Sócrates ali como literalmente camisa 9, usava a camisa 9, fazia a função ali. Ser um cara alto, boa estatura, se movimentava bem, era um cara muito inteligente também dentro de campo, foi testado dessa forma. Teve o Reinaldo e o Zé Sérgio fazendo dupla de ataque em 81. Pra ter noção também, o Tele Santana chamou o Roberto Cearense, destaque ali do Sport, nesse período ali do início dos anos 80. O cara fazia muitos gols. Claro, eu sei que ele não era atacante, as características do Dinamite, mas tô dizendo que todos esses nomes eram testados e o Dinamite não estava sendo convocado nesse período para a seleção brasileira. Ele ficou quase 2 anos sem ser chamado. E em 1981, ele faz um grande campeonato carioca. Ele termina como artilheiro com 31 gols. Era um torneio diferente, começava ali em maio e até dezembro. Por exemplo, ele fez a final contra o Flamengo, jogo de 3 jogos, muito famoso aqui. Quem é flamenguista, vascaíno, quem é dessa época aí dos anos 70, 80, lembra muito bem, quem nasceu nesse período, que nesses 3 jogos aí, o Flamengo tinha vencido 2 turnos, o Vasco 1. O Vasco precisava na final, nos 3 jogos, vencer os 3 jogos. Ele venceu os 2 jogos com 3 gols do Roberto Dinamite na final. E no terceiro jogo, aí sim, o Flamengo conseguiu ali a vitória e o título. Mas mostrava a magnitude do Roberto ali, um feito absurdo. Teve um jogo que choveu também muito. Teve também esse período aí, a morte do Cláudio Coutinho. Isso mexeu com os jogadores do Flamengo também nesse período. E foi nesse período também, em outubro, que ele retornou para a seleção no dia 28 de outubro de 81, contra a Bulgária. Vitória do Brasil por 3-0. Evidentemente, gol dele, do Zico e do Leandro. Ele que não jogava desde julho de 1979 contra a Bolívia. Um longo período ali, sem o Dinamite sendo testado ali. Ele teve mais 2 jogos antes da Copa do Mundo de 82, contra a Alemanha Oriental, 3-1 no Castelão e 1-1 contra a Tchecoslováquia no Morumbi. Titular nos 2 jogos. Depois, ele perdeu espaço, o Careca foi o camisa 9 ali naquele período de 82. Ele seria o atacante da seleção brasileira. A gente até fez um vídeo aí agora, recente, do Careca, que era o cara preferido ali do Tele. Só que ele teve uma lesão, faltando poucas semanas ali para o início da Copa. E o Roberto, a torcida fazendo um burburinho enorme. Todo mundo, né, a mídia, a imprensa, saía na revista Placar, que ele era um dos caras preferidos, matéria, tudo. Foi então que o Tele chamou o Roberto Dinamite, meio que contra a vontade dele, porque o Dinamite sequer entrou 1 minuto, nem naquele finalzinho ali ele entrou, nem contra a Itália no fatídico jogo que o Brasil perdeu para a seleção italiana ali no 3-2. Eu acho que
É um dos grandes erros ali do Tele Santana à frente da seleção brasileira. A gente sabe que cada técnico tem suas manias, tem seus jogadores preferidos, seu esquema tático, mas justamente por o Roberto ser um cara inteligente, a seleção brasileira também tinha vários caras ali acima da média, meio de campo, nas laterais. Poderia ter tentado algo diferente ali no jogo, numa situação, num contexto que o Brasil precisou. E a gente viu que morreu abraçado com essa ideia e não deu certo. No período que eu estava vivendo uma grande fase da minha carreira, não tive a oportunidade de jogar na seleção do Tele. Respeito aquilo que foi realizado pelos jogadores e por ele dentro da Copa, mas me via numa condição de ser, ou ter o direito de ser aproveitado, de ter uma chance dentro da seleção, que para mim foi a minha geração e foi a melhor geração que nós tivemos nos últimos tempos. O Dinamite, então, fica ele mesmo diz aí em várias entrevistas, com um clima ruim. Em 1982, para você ter noção, ele chegou à marca de 500 gols na carreira, número expressivo. Isso sem contar que em 1981 fez 62 gols. Claro, um carioca muito extenso, ele fez 31 gols, mas fica aqui essa lembrança de que um ano antes ele fez 62 gols e só foi ali na reta final, uns amistosos xing-lings, muito pouco. O cara sempre teve uma regularidade absurda. Fez gols no Campeonato Brasileiro durante 19 edições seguidas, de 71 a 89. Média de gols por temporada de 36 gols em 22 anos. Porra, isso a gente não vê hoje em dia um atacante master assim. Cara, é absurdo fazer 36 gols de média em 22 anos seguidos. É algo impressionante. Isso foi o Roberto Dinamite, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com 190 gols. Dificilmente alguém vai chegar nessa marca. Porra, eu acho que nem perto disso. É o cara maior artilheiro da história do Vasco, maior artilheiro dos clássicos, o rei dos clássicos contra o Flamengo, Fluminense, contra o Botafogo também. Em jogos oficiais ele fez 850 jogos, 512 gols e 157 assistências. Uma média absurda, números impressionantes. Não tem como ninguém questionar a capacidade técnica do Roberto Dinamite. Isso que também em 82 ele foi campeão carioca. No triangular final contra o Flamengo e o América. O Vasco venceu os 2 jogos, teve esse título. Ele retornou à seleção brasileira em 83 contra o Equador. E adivinha, gol dele, o técnico era o Carlos Alberto Parreira. O período dele na seleção brasileira, ele não teve muitos jogos, igual eu comentei. Apenas 47 jogos e uma média muito boa de 25 gols, números muito bons. A carreira do Roberto Dinamite é muito consolidada. E nesse período também, depois, pós-82, ele mais experiente. Teve a dupla dele com o Romário. Porra, só isso, o ataque do Vasco. E entre outras grandes figuras ali, Bismarck, Tita, Giovani, Dunga, porra, muita gente boa, Donato, craques de bola, jogadores de seleção brasileira. E o Roberto Dinamite mais experiente só lançava a bola pro Romário, vai baixinho, corre que nem um tarado, igual um maluco. Mostrava toda a genialidade, um cara que também se reinventou ao longo da carreira. Então fica aqui a nossa homenagem ao Roberto Dinamite, um dos caras mais injustiçados com a camisa da seleção brasileira. Deixa aí nos comentários a sua opinião e fortalece aí se inscrevendo no canal. Curta aí, comenta. Valeu, até a próxima. O futebol brasileiro, no momento, tem grandes valores, grandes jogadores e daria para formar 3 ou 4 seleções. Eu acho que a minha oportunidade vai chegar, eu continuo treinando, lutando. Eu creio que tem condições de um dia chegar à seleção brasileira. E eu creio que esteja bastante perto dessa oportunidade.